Olá pessoal, eu sou João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique, e hoje vamos falar um pouco a respeito da vida de alguns intelectuais, de alguns considerados aí como grandes gênios da humanidade. Então, com frequência, eu vejo as pessoas falando a respeito de intelectuais, a respeito de pessoas brilhantes, seres humanos brilhantes, como se isso fosse algo muito bom. Como se ser um intelectual, ser alguém que pensa diferente fosse uma coisa muito boa, uma coisa a qual todos gostariam de ser. E nem sempre funciona desse modo. Então, se nós pensarmos um pouco mais a respeito dessa questão, para nós é muito importante que existam e sempre se tenha esses grandes intelectuais, essas pessoas que pensam muito diferente da maioria, porque são elas que tendem a modificar o mundo e a modificar a forma de se pensar do ser humano. Porém, eles em si, as pessoas que têm um nível de intelecto maior, essas pessoas que têm um grande nível de inteligência, geralmente são pessoas, e aqui não se aplica a todos os casos, mas na grande maioria, são pessoas com uma vida não muito agradável e não muito confortável. Então, muitas vezes são pessoas realmente com uma vida bem no sentido desgraçada, no sentido de desgraça mesmo, de sem o que é entendido como graça no nosso entendimento social atual. Por que isso? Como essas pessoas elas pensam muito diferente da maioria em geral, e não é à toa que elas se destacam, afinal, pensassem como a maioria, seriam só mais um na multidão. Então, se eles se destacam, pessoas como é o caso de Maquiavel, como é o caso de Nietzsche, como é o caso de Schopenhauer, como é o caso de Freud, como é o caso de Jung, como é o caso de tantos outros, se destacam, geralmente é porque pensam diferente. Se pensam diferente, automaticamente não pensam, obviamente, como a maioria dos seus semelhantes em questão contemporânea, em questão de período temporal mesmo. Sendo assim, tendem a ser muito repudiados pelo seu tempo. Então, quando nós pegamos a história dos grandes gênios da humanidade, das pessoas que tiveram um desenvolvimento intelectual muito forte, eles tinham sim um certo círculo seleto de companhias que eram pessoas de um nível intelectual muito semelhante, que acabavam tendo uma certa coincidência de pensamentos, então acabavam tendo uma relação mais ou menos estável. Mas quando nós pegamos de maneira geral com a grande maioria da sociedade, esses homens, essas pessoas, esses seres humanos que se destacaram ao longo da história, eles foram pessoas que tiveram relações sociais muito conturbadas, justamente porque, pensando muito diferente da sua época, não eram compreendidos por sua época e muitas vezes não compreendiam também a sua época. Então eram pessoas muito descontextualizadas, então eram pessoas muito fora daquele contexto, muito fora daquele período, o que acabava gerando muito sofrimento para essas pessoas, para esses grandes intelectuais. Para avaliarmos isso, basta apenas pegarmos a biografia de alguns deles e analisarmos as relações que eles tinham com a sua sociedade. Se pegamos, por exemplo, grandes filósofos, um pouco mais próximos de nós em tempo, como é o caso, por exemplo, de Schopenhauer ou de Nietzsche, Schopenhauer foi um filósofo que, apesar de uma condição financeira muito estável e confortável, ele teve uma relação com a mãe altamente conturbada, tanto é que acabou se afastando da mãe. As poucas relações que ele teve com mulheres que ele demonstrou sentimentos e que ele tinha intenções de relacionamento com essas mulheres, a grande maioria ele foi repudiado, ele acabou não obtendo sucesso no relacionamento e por fim acabou passando grande parte dos últimos anos aí da sua vida na companhia apenas de um cão e sem outras companhias humanas, sem outras relações. Quando vamos para Nietzsche,
é algo muito semelhante. Então Nietzsche ele teve uma vida ali bastante conturbada. Uma das poucas paixões que ele teve na vida dele, que foi a Salomé, acabou não aceitando o seu cortejo, acabou se afastando dele, foi rejeitado por ela, não teve muitos outros relacionamentos, não teve uma boa relação social, teve pouquíssimos amigos com os quais brigou, com a maioria deles por divergências de pensamentos e de ideias. Quando vamos um pouco mais para a minha área maior de estudos, como é o caso de Freud, nós temos um homem que realmente, durante o seu tempo de vida, sofreu bastante, e deixa isso claro ao longo de suas obras, assim como as suas biografias nos trazem. Foi uma pessoa que foi muito satirizada pelo seu período ali, pela sua sociedade. Freud foi um homem que ele foi muito repudiado devido a várias ideias, pensamentos que eram para além do seu tempo, como o caso da sexualidade infantil, como o caso do desejo pela função materna, ou na sua época entendimento pela mãe mesmo. Vários aspectos da sua teoria, da sua forma de pensar, criaram um ambiente bastante hostil a ele. E ele, inclusive, revela isso ao longo das suas obras, e uma das poucas entrevistas que tem gravadas dele, por som mesmo, e essa entrevista está disponível de uma maneira bem fácil de encontrar aí na internet. Nessa entrevista, que é uma das poucas que ele deu e foi gravada, a sua voz, ele inclusive fala que ele teve o privilégio de desenvolver a psicanálise, mas que ele pagou um alto preço por esse privilégio, que ele teve um custo muito alto por isso. Então nós entendemos aí toda a questão das represálias que ele sofreu, toda a questão realmente dessa repulsa social pela qual ele passou, e ainda que ele conseguiu ser um pouco melhor sucedido na questão do relacionamento. Então ele ainda foi casado, teve filhos, mas teve assim uma vida realmente bastante conturbada também. E a grande maioria, quando nós pegamos personagens como o próprio Albert Einstein, também teve casamentos bem complicados, porque se dedicava muito ao trabalho, e isso acabava fazendo com que ele deixasse um pouco mais de lado os relacionamentos pessoais, o que fez com que o seu casamento passasse por grandes perturbações, até por fim se separar da sua primeira esposa. Então nós vemos que a grande maioria dessas personalidades, desses personagens, que são tidos como grandes gênios da humanidade, eles passaram assim por relacionamentos pessoais muito complicados. Freud, por exemplo, brigou com várias pessoas do seu círculo pessoal por diferenças de pensamentos. Então ele se separou assim, e afastou de si, e se afastou de grande parte das pessoas que ainda tinham assim algum apreço por ele. Então, no final de sua vida, realmente eram pessoas bastante seletas que estavam próximas dele. Ele tinha, sim, muitos admiradores, muitas pessoas que apreciavam a sua teoria, mas pessoas que realmente conviviam com ele, que tinham um relacionamento pessoal, eram bem poucas. E nós vemos isso na grande maioria. Sem contar a questão de que muitos desses grandes gênios, grandes artistas da história, acabaram cometendo suicídio. Então nós temos grandes pintores, escritores que acabaram se suicidando devido a realmente não dar conta dessa angústia da vida, dessas questões mal resolvidas. Então, quando nós começamos a analisar isso, quando nós percebemos que, por exemplo, Nietzsche, um grande gênio, acabou sua vida internado em um manicômio, que outros grandes personagens da história acabaram cometendo suicídio, nós vemos que essa ideia do grande intelectual, do grande pensador, não é algo assim tão cativante quanto parece a princípio. Então é muito comum que quando se fala em grande genialidade, em grandes intelectuais, as pessoas imaginem que, nossa, é um privilégio ser um grande intelectual. De certo modo, talvez até seja um privilégio você ter essa, diria, não necessariamente capacidade, mas ter essa condição de pensar diferente do seu tempo, de enxergar para além. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um preço altíssimo, isso tem um custo muito alto. Então é preciso também que nós paremos para pensar o quanto as pessoas pagaram
por esse privilégio de pensar diferente do seu tempo. E isso nos leva a entender que talvez não seja tão encantador assim ter essa genialidade, ter esse intelecto desenvolvido de uma maneira diferenciada do que o seu período, do que a sua época. Isso só mesmo para dar uma noção melhor, que as pessoas geralmente quando você fala em grandes intelectuais, as pessoas acham que a coisa mais maravilhosa do mundo é ser um grande intelectual. E basta nós analisarmos aí a biografia, a história de vida de grandes nomes da humanidade, que nós perceberemos que não é bem assim que as coisas acontecem. Então tem sim a sua parcela de privilégios, digamos assim, que é a questão de poder pensar diferente, a questão de enxergar para além, mas também tem uma grande parcela de custo, e que muitas vezes esse custo é altíssimo. Muitas vezes esse custo é da vida social, esse custo é do relacionamento interpessoal, esse custo é da vida familiar. Então existem vários custos envolvidos nessa capacidade de pensar diferente. Só mesmo para a gente pensar de uma maneira, de um outro modo, essa questão dos grandes intelectuais, dos grandes gênios. E é isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.